Tudo piorou na minha vida depois que eu comecei a fazer Ho'oponopono. Você já passou por isso? Sim, tudo piorou na minha vida depois que eu comecei a fazer Ho'oponopono. Eu conheço Ho'oponopono há muito tempo, né? Tem alguns anos, longos anos aí, desde que eu comecei na minha carreira de terapeuta, lá em 2000, antes mesmo de começar, 2015 mais ou menos eu devo ter conhecido. Só que eu nunca tinha parado para realmente fazer. Às vezes fazia as palavrinhas ali, mas não parava realmente para fazer. E aí, né, tem 20 dias hoje que eu estou fazendo Ho'oponopono. E tudo começou a piorar. Tudo não, né? Tudo que precisava vir à tona começou a desandar geral. Sim, algumas pessoas só falam das coisas boas que acontecem, que começou a criar, que o relacionamento melhorou e não falam realmente das coisas que acontecem no Ho'oponopono. O que acontece? Quando eu tenho coisas para limpar, muita coisa para limpar, a faxina é grande, gera um caos. Vamos supor que você ficou um mês sem limpar a sua casa e você vai fazer uma faxina. Você imagina a bagunça que vai virar aquilo ali? É muita bagunça, né? E foi isso que aconteceu comigo. E, aliás, eu venho fazendo uma limpeza do Arcanjo Miguel, que eu vou gravar um outro vídeo sobre, desde fevereiro. Então, eu estou passando por um processo desde fevereiro. Só que intensificou muito com o Ho'oponopono agora. É como se eu não conseguisse controlar as minhas emoções em relação à minha criança ferida. Sim, a minha catarse é sobre rejeição, né? É como se toda aquela rejeição que eu achei que já estava resolvida viesse à tona. Só que de uma forma mais consciente, né? Onde eu entendo o processo que eu tô passando. E você imagina quantos anos eu me senti rejeitada, desde lá do ventre da mamãe, adulta aqui, e talvez nunca tinha passado por uma limpeza dessa. Fiz várias reprogramações, várias coisas. Um curso em milagres, quem me acompanha aqui, me fez criar várias coisas, assim, no sentido de mesmo reprogramar a mente. Mas eu acho que foi mais num outro lado, assim, sabe? Então, para essa criança ferida... e além do Arcanjo Miguel, eu ainda faço a reprogramação, a correção mental, que é do USEM, né? Um curso em milagres. Mas é como se a minha criança tivesse mais magoada que nunca. Aconteceu um fato até de uma amiga minha, a qual eu amo muito, né? Vou deixar até aqui registrado. Eu já vinha na sensação de eu faço muito por ela e ela não faz por mim. Não que ela não faz, tá, gente? Mas assim, eu sou muito doadora. Às vezes as pessoas não percebem que eu tô precisando de ajuda, porque eu sou a pessoa que ajuda, e eu já trabalho com isso. E eu tenho uma questão de tentar de resolver mesmo, de procurar tudo que eu aprendi e melhorar o meu estado comigo mesmo, né? Mas tem momento que a gente realmente precisa do outro. E talvez a percepção dela não ia ali, né? E aí, eu ajudei muito ela numa situação e assim... Eu fiquei preocupada e ela não dava nem satisfação se tinha resolvido, se estava tudo bem. E realmente eu dei meu sangue para ajudar. E aí, quando eu era criança, eu sempre dava meu sangue para ajudar as pessoas. Mas porque eu queria ser vista. Porque eu queria ser... Eu entendi que eu iria ser amada se eu fizesse algo. Eu seria importante para essa pessoa. Então, eu percebi que eu tinha melhorado. Eu melhorei muito nisso por muitos anos. Tanto que eu procurava não me envolver em ficar ajudando muitas pessoas porque eu entrava nesse espaço. E de repente, gente, nessas limpezas, meu lado caridoso aqui voltou com toda a força. E aonde eu vi, né, a minha criança ferida e eu realmente procurando reconhecimento quando a pessoa não fazia nada por mim. Não é que eu faço por uma questão de que, vou fazer pra... Não. Eu quero, de querer ser vista, né? Algo que eu achei que estava totalmente resolvido veio à tona em vários momentos, né? Em várias situações, desde fevereiro, desde o Arcanjo Miguel, eu me via em situações onde eu me colocava pessoas, atores, porque pessoas são atores na nossa vida, encenando aquele espaço de rejeição, assim quando eu era criança acontecia muito na minha vida.
E assim, sempre eu olhando é como se eu visse a minha criança ferida. Eu lembro da minha criança ferida sentada no meio-fio com um vestidinho azul, esperando as horas passar para poder voltar para casa, porque não queria voltar antes, né? Porque tem toda uma história aí que uma outra hora eu conto, mas eu não queria voltar para casa, né? Então eu lembro que eu andava muito a pé para passar a hora, para não ter que voltar para casa. E aí quando eu cansava, eu sentava no meio-fio e ficava lá sozinha. Então, assim, é como se tivesse mexido com todas essas crenças. Mas eu sei que é preciso eu colocar isso para fora de uma vez por todas. Então, se você estiver nesse processo, não desista, continua no processo. Faz parte esse processo. A gente precisa colocar para fora, porque senão eu vou continuar, sim, atraindo situações onde eu vou me colocar em situações onde as pessoas vão me rejeitar. Talvez de uma forma mais leve, porque eu já tenho um equilíbrio emocional, de acordo com tudo que eu já aprendi, de tudo que eu ensino, mas não tão resolvido como parecia estar, né? Então, aguenta firme, faz parte do processo. Não precisa criar situações para achar que tá tendo cartaz. E, meu carro quebrou, foi uma cartaz. Não, gente. Observa o seu emocional, como que fica. A cartaz que eu tô falando é emocional, não de fatos que ocorrem, de situações que ocorrem do externo, mas sim você, tá? Então eu criei situações para me sentir rejeitada, me colocando no papel de rejeitada. Então, assim, Ho'oponopono é maravilhoso, assim. Eu não tinha ideia do quanto ele era maravilhoso. Percebi várias melhoras em outras questões, mas tem sim a cartaz. Só que, se você é uma pessoa que tem poucas coisas para resolver dentro de você, você é uma pessoa que talvez não guardou, que teve uma infância tranquila, você vai ter zero cartaz ou mínima cartaz. E você só vai ver esses efeitos bons. Mas se você tá aí, com o seu interior, com muita coisa acumulada, como eu, né, tava ali escondidinho ali, vai ter sim cartaz. E se a gente resiste, ela vem com tudo, ela vem pior. E eu cheguei a fazer Ho'oponopono por uma situação, por uma pessoa. E, gente, piorou todo. Foi uma sensação mais horrível do mundo. Mas realmente eu deixei a situação, né? Aquela situação não era pra mim e eu deixei, né? Eu deixei com mais facilidade. Às vezes vem e eu já falo as palavrinhas mágicas para aquelas lembranças ir. Então, tipo assim, é como se quando a gente não faz Ho'oponopono, tem coisas que a gente nem sabe que a gente carrega. Porque tá ali grudado no inconsciente que a gente não tem muito acesso. A gente tem acesso através das nossas reações. Então, quando você faz Ho'oponopono, aquilo que começa a desgrudar. Sair do inconsciente e vir pra consciência. E aí, pá, acontece a cartaz. Que é muito importante. Muito importante, gente. É limpeza, tá? É igual a gente fala muito sobre vômito, né? A pessoa, teve vômito. E se a gente começasse a entender que o vômito também faz parte de uma limpeza? Às vezes você comeu uma coisa, eu vejo muita mamãe e papai ficar preocupado com o vômito, e me veio isso agora. E se você entendesse que talvez seu filho comeu uma coisa que foi muito ruim, não em todos os casos, tá, gente? É um exemplo. E ele tá tendo uma limpeza ali. O vômito veio para limpar aquilo, para não ficar dentro dele. Então, assim, é assim que funcionam nossas emoções. A gente tá com uma coisa ali impregnada e precisa sair para fora. Então, essas ferramentas de limpeza são maravilhosas. Sim, Arcanjo Miguel também, vou fazer um vídeo falando também o quanto é maravilhoso. Um curso milagre, você já sabe que eu sou apaixonada, né? Ontem a lição era Eu sou a luz do mundo, gente. Eu não sei o que virou ontem, mas eu sei que eu falei o dia inteiro que eu sou a luz do mundo e ao mesmo tempo eu tava sendo... tava tudo ao contrário, né? Mas eu não desisti. E faz parte, às vezes a gente falar o que a gente sente é uma cura danada. E como se a gente ficasse um pouco mais leve também, né? E é isso, eu não desisti. Amanhã eu faço 21 dias, não vou parar, né? Vou enfrentar tudo que tiver a enfrentar, porque eu falei num vídeo um tempo atrás que meu propósito aqui é me curar de mim mesma, né? Das emoções, me curar minhas emoções e me curar de todos os significados que eu dei, né? Todos os significados que eu criei, né? E compartilhar minha mente com Deus, né? Entender que eu sou filha dele, eu e você somos filhos únicos e herdeiros de Deus e que nós
temos que viver com muita leveza, a gente merece criar tudo que a gente quer, viver na prosperidade em todas as áreas mesmo, tá bom? Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Tentei expressar aqui, se tudo meio desabou aí numa limpeza, continua, fica firme, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão começar a se organizar no lugar novamente de uma forma bem tranquila, limpa. Pensa aí, a tua casa ficou meio suja, e aí você faz uma faxinona, eu imagino o transtorno, mas depois que limpa fica bom, né? Dá aquela sensação de você não querer sair de casa, de querer curtir aquele momento. Então é assim que eu entendo esses processos de limpeza, tá bom? Fica com Deus, tá bom? Abençoe cada um de vocês que chegaram até aqui.